Os anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial, período conhecido como pós-guerra, foram marcados por uma série de transformações no cenário político-econômico mundial, configurando o que os historiadores e estudiosos chamam de nova ordem internacional. Vejamos algumas das principais transformações ocorridas nesse período aqui nesse vídeo. Vamos comigo? Em fevereiro de 1945, antes da rendição oficial da Alemanha na Segunda Guerra, os representantes das três principais potências vitoriosas, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, reuniram-se na Ucrânia para discutir os rumos das políticas internacionais no pós-guerra. Nessa reunião, também foi discutida a redefinição do mapa europeu, especialmente em relação à Alemanha, que se encontrava prestes a ser derrotada. Mais tarde, em julho de 1945, com a rendição oficial da Alemanha, foi realizado no próprio país outra conferência, onde ficou decidido que o país seria dividido em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, estadunidense e soviética. Nos primeiros anos do pós-guerra, devido ao apoio financeiro dos Estados Unidos, a parte ocidental da cidade de Berlim foi rapidamente reconstruída. Por sua prosperidade econômica, logo se tornou um lugar atrativo para os alemães orientais, que viviam sob a contida economia socialista. Isso gerou um fluxo migratório para o Ocidente. Entre 1952 e 1961, calculam-se que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas tenham migrado de regiões da Europa Oriental para o lado ocidental, em busca de oportunidades pessoais e de melhores condições de vida. Para impedir que essa migração se intensificasse, o governo alemão oriental, em agosto de 1961, construiu uma imensa cerca, mais tarde substituída por um muro de concreto, isolando os dois lados de Berlim. Um dos momentos mais significativos desse processo foi a unificação oficial em 9 de novembro de 1989, da abertura das fronteiras da Alemanha Ocidental. Essa decisão levou à queda do Muro de Berlim, símbolo da separação entre os blocos capitalistas e socialista. Para se recuperar da crise pós-guerra, o presidente dos Estados Unidos, Truman, lançou em 1947 o Plano Marshall, que destinava recursos financeiros gigantescos para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. O plano ficou conhecido por esse nome porque foi elaborado pelo secretário de Estado do governo Truman, o general George Marshall, que faleceu em 1959. Criada para impedir futuros novos conflitos entre as nações, a Organização das Nações Unidas, a ONU, sediada em Nova York, realizou a conferência entre vários países, para ser mais preciso, 51, inclusive o Brasil, que assinaram uma carta chamada de Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor em 24 de outubro de 1945. Nesta data, também se comemora o Dia Mundial das Nações Unidas. Por regra básica, todos os países que assinavam a Carta das Nações Unidas eram obrigados a seguir algumas normas, dentre elas os direitos humanos, criado em uma Assembleia Geral realizada pela ONU em 1948. Como vimos até agora, as antigas potências da Europa Ocidental perderam sua posição de liderança no cenário capitalista internacional do pós-guerra. Este lugar foi ocupado pelos Estados Unidos, que passaram a liderar o bloco de países capitalistas, reunindo um imenso poder econômico, militar e armamentista. Além disso, os Estados Unidos financiou boa parte da recuperação econômica dos países europeus, o que manteve dentro da sua área de influência geopolítica. O governo da União Soviética, embora também tivesse boa parte da sua economia destruída pela guerra, não aceitou a ajuda oferecida pelo governo dos Estados Unidos durante a implementação do Plano Marshall. Liderando o bloco de países socialistas, o governo soviético conduziu com sucesso a reconstrução do país e também inventou seu próprio projeto para a recuperação dos países socialistas do leste da Europa. Esse foi o início da treta entre socialistas e capitalistas, o que gerou futuramente a Guerra Fria. Basicamente, com o início da Guerra Fria, essa discórdia entre socialistas e capitalistas deu início a uma série de corridas, dentre elas as alianças militares, a armamentista, a espacial e até mesmo a internet.
Assistindo os jornais, eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado: por que a Coreia do Norte odeia tanto a Coreia do Sul? Isso também se deu início durante a Guerra Fria. O país foi dividido em socialista e capitalista, e a gente sabe que essa combinação nunca dá certo. Esse fato ocasionou futuramente na divisão do país, como hoje vemos no mapa: Coreia do Norte e Coreia do Sul. Passados de vários anos e já cansado desse GTA da vida real, União Soviética e Estados Unidos iniciaram negociações de paz que se intensificaram com a presença da ONU durante a negociação. Na década de 1980, teve início uma série de transformações no bloco socialistas, entre elas a adoção de uma política de distensão pela União Soviética, que atravessava uma grave crise econômica. A partir de 1989, sob o impulso de reformas voltadas para a reconstrução da economia e a lideração política, promoveu-se a abertura do processo político-econômico do leste europeu. Os governos comunistas foram derrubados e o comando russo abolido. Outro grande fato marcante do fim da Guerra Fria foi a unificação das Alemanhas e a queda do Muro de Berlim. Esse vídeo foi basicamente um apanhado geral de tudo que o meu grupo apresentou. Se você gostou, muito obrigado e até mais.